Olá, igreja, boa noite, graça e paz. Que bom ter você conosco nessa transmissão, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aos amados visitantes, sejam muito bem-vindos. Sintam-se abraçados por todos que fazem parte da Igreja Batista de Macaíba. É um prazer ter você conosco. Volte sempre, Essa igreja estará sempre de braços abertos para receber cada um de vocês, amém? Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus nesse culto de louvor e adoração. E antes disso, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está escrito lá em Isaías, capítulo 45, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Amém? Que palavra tremenda, Não há outro Deus além do nosso. Ele é um Deus perfeito, um Deus tremendo, um Deus que cuida de cada um de nós. Nos pequenos detalhes, Deus tem cuidado de você. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse a esse Deus tão maravilhoso nesse momento. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos na beleza da tua santidade. Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Tu és um Deus presente, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome por todo o cuidado que tu tem conosco. Pai Santo querido, recebe esse culto de louvor e adoração ao teu nome. E tudo que será feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração como um aroma suave no trono de tua graça. Pai Santo querido, eu te louvo pela vida de cada irmão que está assistindo esse culto. Pai Santo querido, abençoa, Senhor, conforme a tua vontade. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de paz, que nós possamos cada dia mais pensar em ti e lembrar do teu amor que chega a nos constranger. Tu és um Deus amado, tu és um Deus querido, tu és um Deus que tens abençoado, Pai. Pai Santo querido, eu te louvo, Senhor, pelo teu cuidado e pela tua graça em nossa vida. Eu te oro assim no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados, nós vamos agora assistir um vídeo que fala sobre o que Jesus fez por nós. Eu gostaria que você meditasse nesse vídeo e que você sinta-se abençoado. Amém? Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Jesus Cristo. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi então que ele disse: Que haja luz! E a luz começou a existir. A luz do mundo torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Nós também podemos ser luz para o mundo. Somos filhos de Deus, por isso vivemos na luz. E podemos mostrar a luz a outras pessoas que ainda estão na escuridão. Por mais que vivamos em um mundo cheio de maldades, Deus nos abençoa todos os dias de muitas maneiras. Ele nos deu uma natureza maravilhosa para admirar, o ar para respirar, uma família. No entanto, sabemos que muitas pessoas não conseguem enxergar as coisas dessa maneira. Elas até acreditam em Deus e reconhecem que Ele enviou Jesus para nos salvar, mas não desfrutam da vida, pois pensam que Cristo veio somente para condenar suas más ações, sendo que é justamente o contrário. Ele veio para nos ajudar a não cometê-las mais. Essa luz é tão forte que às vezes nós queremos fugir dela para que ninguém veja os nossos pecados e a nossa sujeira interior. Então ficamos no escuro, no esconderijo da alma, e nunca somos iluminados por ela. Escute aqui, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz,
temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus nos mostrou que Ele é o único meio de salvação e se acreditarmos nele, teremos a vida eterna. Porém, muitos recusam esse convite e continuam na escuridão. Ele respeita a nossa escolha, o nosso sim ou não. E seu maior desejo é que nos arrependamos de nossos pecados e deixemos que Ele ilumine todas as áreas de nossas vidas. Mas há também muitas pessoas que não conseguem enxergar que a vida com Jesus pode ser uma bênção. E isso acontece porque tudo tem sido difícil para elas. E para falar a verdade, eu as entendo muito bem. Afinal, como elas dirão que seguir a Cristo é maravilhoso se estão cheias de problemas? Mas Deus não quer ver seus filhos na escuridão. E por isso Ele enviou Jesus para nos guiar. Mesmo em situações onde parece não haver saída, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Cristo nos oferece uma vida cheia de paz, confiança e tranquilidade, se escolhermos caminhar ao seu lado. Seguir a Jesus não significa que a escuridão nunca irá se aproximar de nós. As dificuldades virão, mas encarar esses momentos com Cristo é muito mais fácil, pois sabemos que sempre haverá algo de bom para aprendermos e que Deus fará tudo para cooperar para o nosso bem. Você está triste, desanimado, angustiado, não consegue enxergar uma saída? Sente que sua vida está na escuridão? Então chegou a hora de você tomar uma atitude, chamar Jesus para estar ao seu lado, pois aquele que anda com o Mestre tem a luz da vida e consegue caminhar firme, mesmo nos momentos difíceis. Jesus não andava tropeçando como muitos hoje. Ele era guiado pela luz do Espírito Santo e não por emoções ou achismos. Quando ele disse que precisaria voltar à Judéia para anunciar o reino de Deus, os discípulos se desesperaram, pois da última vez aquele povo quase o apedrejou por suas palavras duras. Mas Jesus não era influenciado pelas pessoas, circunstâncias e nem pelos seus sentimentos. Ele ouvia a voz do Espírito Santo e obedecia, mesmo que isso custasse a sua própria vida, pois ele sabia por que tinha vindo ao mundo: fazer a vontade do Pai. O caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um culto dominical. Espero que você esteja aí acompanhando a gente em casa, se estiver em algum outro lugar. Mas que você possa estar compartilhando essa live. Curte aí também. Manda nos grupos que você tiver. Nós estamos começando aqui mais um culto. E espero que você possa ser abençoado por Deus nessa noite. Que você possa estar de coração aberto para aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela tua graça em nossas vidas, muito obrigado pelo teu amor conosco, tua proteção, Deus. Nós somos eternamente gratos a ti, Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Abençoe esse culto e tudo seja aqui feito para a honra e glória do teu nome. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beleza.
dele, nós temos liberdade para adorar o nome dele. Livre pra te exaltar.
texto que vai mostrar a informação de acordo da igreja também, tudo que você precisa para estar fazendo seu dízimo, sua oferta. Então fique à vontade nesse momento, faça o que Deus tocar no seu coração e que Deus abençoe cada um. Deus, muito obrigado por tudo, Deus, muito obrigado por mais esse momento. Que o Senhor possa estar abençoando agora a palavra que será nos dada. Deus, abençoe o teu servo que vai trazer para a gente essa palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida dele e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Deus. Abençoa nossas vidas, nos protege, Deus, abençoa a vida de cada um aqui que está assistindo com a gente também. Que o Senhor possa estar enchendo suas vidas de bênçãos e que o Senhor possa estar sempre mostrando que tu estás sempre à frente de tudo, ó Deus, nos guiando e dando tudo que a gente precisa, muito mais até do que a gente precisa, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui prontos para compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos e que essa palavra ela seja transformadora para as nossas vidas. E gostaria de falar sobre o tema hoje, qual a base de minha vida como cristão? Baseado em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49 e Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mas antes de lermos esse texto, eu gostaria de lançar outras perguntas para nós. O que é ser um cristão para você? Talvez você responda, ser cristão é ser um pequeno Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. E você está completamente certo. Muito bem. Mas, e como era Jesus? Qual foi o exemplo que ele deixou para nós? Como era o seu estilo de vida? Nós estamos prontos para seguir tudo aquilo que ele fez, todo o exemplo que ele deixou para nós estamos prontos para realizar em nossas vidas e através de nossas vidas? E eu gostaria de lançar outras perguntas ainda. Minhas convicções, elas estão firmadas no que eu acho sobre a vida? As minhas convicções, elas estão baseadas na minha ideia de religião?
As minhas convicções, elas estão baseadas nos meus conhecimentos adquiridos no decorrer da minha vida? Quais são as bases das minhas convicções? Eu tenho usado esse livrinho aqui como uma base para as minhas convicções, ou eu tenho usado essas outras três coisas na minha vida? Mateus diz: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticam. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sobre a areia, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Palavra forte, né? A que se compara a sua casa? A que se compara a sua vida? Duas casas, duas construções. Construções com bases diferentes. Quando nós pensamos em construções e olhamos no contexto histórico, lá daquele povo, nós vimos que Mateus ele pensou e escreveu sobre aquele texto na perspectiva de um judeu. O judeu tinha a ideia de construir uma casa, ele não tinha aquela ideia de construir a casa como nós pensamos hoje. Eles juntavam barro, preparavam barro, levantavam aquela casa com o material que eles tinham, que era o barro, mas eles tinham uma preocupação de colocar aquela casa sobre uma base sólida. É por isso que Jesus Cristo estava usando aquela linguagem. Já quando Lucas ele cita o mesmo texto, ele vai um pouco mais além, ele diz, olha, quando a pessoa vai construir a casa, ela tem que cavar aquele lugar até encontrar a rocha, até encontrar uma base sólida para construir a sua casa. Porque Lucas estava escrevendo uma carta para um povo que tinha um conhecimento maior de construção, que eram os gregos, os gentios. Então ele falou com mais detalhe as coisas. E isso começa a trazer luz também para os nossos dias. E aí vem uma pergunta para a gente. A minha base como cristão, ela tem tido como parâmetro as aparências, ou realmente eu tenho procurado ser um cristão autêntico? Eu tenho procurado mostrar uma aparência de cristão, ou eu tenho sido um verdadeiro cristão? Então aquelas duas casas eram bonitas, que Jesus estava mencionando. Mas só que uma delas, que foi construída sobre a areia, ela mostra a vida de uma pessoa imediatista, de uma pessoa que quer construir logo, de uma pessoa que quer levantar a sua casa a qualquer custo, não importa como ela vai ser construída, mas que o importante é que ela seja bonita, mas não se preocupa com o alicerce. Então ele estava preocupado em fazer em menos tempo possível. Aquele homem também, ele não levou em conta o clima e a geografia daquele local. Ele não estava levando em consideração aquilo tudo. Tanto que a inundação podia pegar aquela casa e podia acabar e levar por completo. Mas aquele homem que construiu a casa sobre a rocha, ele levou em consideração muitas coisas. Ele não chegou lá e simplesmente, decidi construir uma casa. Ele não fez isso. Lá em Mateus diz que ele cavou profundamente até encontrar a rocha. Ele foi lá e cavou aquele lugar até encontrar a rocha. Ainda tem mais. Quando ele encontrou a rocha, ele tirou todos os entulhos, tirou toda aquela sujeira para então poder colocar a base da sua casa sobre aquela rocha. O fundamento da sua casa, o alicerce da sua casa sobre aquela rocha. O que nós podemos tirar para as nossas vidas hoje? Eu, Vladimir, preciso me aprofundar no estudo da palavra
e permitir que o Espírito Santo de Deus ele retire da minha vida os entulhos, aquelas coisas que estão me impedindo, os pecados que estão me impedindo de eu me aproximar de Deus, de eu ter uma vida próxima, mais próxima de Deus em santidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo, ele diz: irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sejam firmes, inabaláveis, constantes, tenham uma base sólida. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo ele diz também: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. Então, a rocha é que é especial para eu ter uma casa bem estruturada. Aquele homem também, ele construiu bem e com qualidade para durar. E quando nós falamos de qualidade para durar, nós precisamos pensar no fazer as coisas que são certas e fazer da forma certa. Eu ser correto nas minhas coisas. Fazer também com que o alicerce ele sirva para multiplicar, para que eu possa construir uma casa com laje, para que ela tenha estrutura para aguentar outros andares naquela casa. Pensando nisso, eu me lembro do meu pai. Na primeira casa que nós moramos, meu pai ele construiu a casa em um mês. Aí você fica pensando: eita, uma casa sendo construída em um mês? Sim, ele construiu a casa em um mês. Mas só que a casa era de madeira, ele era carpinteiro, construiu a casa de madeira, com sala, 2 quartos, cozinha, tudo direitinho. Mas só que era de madeira. Então ela não tinha, se batesse um vento forte, a casa de madeira ia embora, porque ela não tinha estrutura para segurar. Mas logo depois, ele construiu uma casa sólida. Ele investiu sacos e sacos de cimento, areia, ferro, brita, tudo que foi necessário, e ele construiu um prédio que, inclusive, ele disse: olha, meus filhos, eu quero construir aqui um andar para cada um de vocês. E nós éramos 6. Mas só que ele só chegou no 3º andar. E ele não prosseguiu. Mas a casa que nós temos lá em Manaus, ela tem estrutura para fazer um prédio até de 10 andares. Só para vocês terem uma ideia. Mas por quê? Porque ele investiu e ele fez de uma maneira segura a segunda casa. A primeira casa era uma casa de madeira provisória. Mas a segunda casa já foi a casa permanente. Então nós precisamos aprender a construir a nossa casa, edificar a nossa casa com bases sólidas. E construir bem também demora. Lembrando que o meu pai, a primeira casa, ele construiu em um mês. Mas só que a segunda casa, ele levou anos para terminar. Alguns anos para terminar. Então construir bem demora mais. Mas a construção, a casa, ela permanece por muito tempo, quando nós construímos dessa forma. E quando nós vimos a construção dessas 2 casas, o que nós vimos como resultado? As 2 casas passaram pelo teste. Eu sei que existem muitos grupos, temos falado, que existem muitos grupos que dizem assim: olha, você recebe Jesus e todos os seus problemas são resolvidos. Agora você vai viver 1000 maravilhas, é só louvor, é só adoração, é só vitória. Só que não é bem assim. Vocês podem perceber que quando o problema veio, os problemas vieram para as 2 casas, na mesma medida. Quando ambos passaram pelo teste, a chuva caiu, o vento soprou e as águas foram com ímpeto sobre as 2 casas. Mas só que somente uma conseguiu perseverar. E assim como a chuva caiu sobre aquela casa,
a chuva da calamidade cai sobre as nossas vidas, assim como o Covid-19 tem vindo sobre nós. Ele tem chegado não somente para as pessoas que não conhecem a Deus, mas também para nós que conhecemos a Deus. Chega do mesmo jeito. Os rios, eles transbordaram, assim como os rios da incerteza transbordam sobre nós. Os rios da incerteza, da falta de emprego, da falta de sustento, da falta de condições de termos o que comer, chega sobre as pessoas que não conhecem a Deus. E também o vento do desânimo, ele começa a soprar sobre as duas casas. E quando ele sopra, ele vai para destruir as duas, mas só que ele só consegue destruir aquela que está fundamentada sobre a base sólida, aquela que está alicerçada sobre a base sólida, que é Jesus Cristo. Quem vai permanecer de pé? Que nós já dissemos, só quem construiu o alicerce, só quem construiu sobre aquela base sólida. E a base sólida que nós já mencionamos, Jesus. Ele é o nosso alicerce. As bases do alicerce que Jesus oferece, que nós podemos ver e que são bases fortíssimas. A primeira é o amor. E nesse amor que Jesus oferece, é um amor de relacionamento saudável que nós temos com Ele. Quando você e eu temos um relacionamento saudável com o Senhor Jesus, eu posso dizer para Ele, chegar para Ele e dizer: Senhor, sonda o meu coração. E na contrapartida eu digo: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero saber mais de Ti. Eu quero me aprofundar no conhecimento de Ti. Eu quero saber o que essa palavra ela tem para dizer para mim. Então, Senhor Deus, não somente sonda o meu coração, mas também me faz conhecer mais de Ti e da Tua palavra. E quando eu tenho esse relacionamento de ida e vinda de dois lados, de duas vias com Deus, através de Jesus, esse relacionamento eu começo também a querer ter com aqueles que são iguais a mim. Os meus irmãos, amigos, vizinhos, as pessoas ao meu redor. Porque esse mesmo amor que eu compartilho, que Deus compartilha comigo, e eu compartilho com Ele, eu vou querer também compartilhar com as pessoas ao meu redor. Uma outra coisa que nós vimos nessa base é o ensino. O ensino da palavra, o estudo da palavra, profundidade no estudo da palavra. Salmo 1, ele mostra: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele continua: ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Esse é aquele que está representando aquela casa sólida, aquela casa com uma base firme, que está construindo o seu alicerce, o alicerce da sua casa, que cavou um buraco profundo até encontrar a rocha, que é a base, a palavra de Deus, Jesus Cristo, e a partir dali construiu a sapata da sua casa. E depois que construiu a base da sua casa, levantou a casa, ela ficou tão bonita quanto a outra, mas só com uma coisa diferente. Ela é mais firme, mais segura, mais sólida. Quanto a outra casa bonita, sala bonita, cozinha bonita, quarto bonito, banheiro bonito, corredor bonito, bem enfeitada, mas ela não consegue suportar os vendavais da vida. Assim como nós temos visto muitas pessoas aí que estão bem de vida, estão bem de situação financeira, têm saúde, tem tudo, mas não tem a base sólida no seu coração, que é Jesus Cristo. E eu gostaria de lançar um convite para nós,
nós que já conhecemos a palavra, que tal nós começarmos a não somente ler a palavra, mas meditarmos nela, tirarmos o sumo dessa palavra para nossas vidas, conhecermos mais a Deus e nos permitir ser conhecidos por Ele, ser sondados por Ele. E você, meu amigo que está me ouvindo, eu te desafio a você também conhecer essa palavra. E eu te desafio a você querer também ter essa base sólida na sua vida, que não é uma igreja. E nós temos provado isso cada dia. A igreja não é aquele prédio que fica ali em frente ao Banco do Brasil. A nossa base sólida não é uma denominação, uma religião. Porque se fosse, hoje em dia não existiria mais a Igreja Batista de Macaíba. Porque não está acontecendo nada lá, naquele prédio. A igreja somos nós, eu e você que está agora ouvindo essa palavra. E você que está ouvindo essa palavra também, que não entendeu isso ainda. Que você precisa receber não uma religião, não uma doutrina, não uma placa de igreja, mas você precisa receber a Jesus como seu Salvador. E aí você vai perceber que a sua base não deve ser naquilo que você acha. Que a sua base não deve estar numa religião. Que a sua base não deve estar naquilo que você tem, aquelas suas convicções que você tem juntado, reunido desde quando você nasceu até agora. Mas a sua base deve estar em Jesus, mediante a palavra dele. Eu te desafio, meu amigo, a encontrar essa base sólida para você levantar a sua casa, a sua vida, o seu coração e entregar o seu coração a Jesus. E para você, meu irmão, eu quero te desafiar a cada dia assumir um compromisso com Deus, de ter uma intimidade maior com Ele, de aprofundar o teu conhecimento acerca de Deus e aumentar e estreitar o teu relacionamento com Deus, para que você possa então estreitar o teu relacionamento com seus irmãos, amigos e pessoas ao seu redor. Que o Senhor te abençoe, que te dê uma noite de paz e um início de semana cheio das bênçãos do Senhor. Amém? Nós estamos indo para o nosso último cântico e eu queria lembrar você de seguir a igreja no Instagram, aqui no YouTube também. Se inscreve no canal também, compartilha o canal com outras pessoas. Vai lá no nosso Instagram, acompanha nossas postagens também. Compartilha, divulga para o maior número de pessoas que você puder. E queria lembrar você também que na quarta-feira a gente tem culto de oração. Então fica ligado aqui mesmo no YouTube. E é isso aí, fica atento e compartilha com outras pessoas. A gente vai cantar o cântico agora. Fala que Deus é santo. Poderoso,
cada um.